Olá para você, estamos começando o nosso Café com Santo Antônio. Hoje já são 26 de julho de 2023. Hoje é dia de São Joaquim e Santana, os avós de Nosso Senhor, portanto são os pais de Maria, Nossa Senhora. Então estamos celebrando esses dois grandes santos, conforme a tradição da nossa igreja, e estamos felizes hoje de fazer o programa justamente nesse dia. Queremos lembrar todos os avós, né? Vovô, vovó, os idosos. Então queremos que o nosso programa hoje faça uma homenagem a todos esses, né? O vovô, a vovó, aos idosos de um modo geral. Então fique aqui conosco no nosso programa Café com Santo Antônio. Meus queridos irmãos e irmãs, você que participa conosco pelas nossas redes sociais, Nosso Senhor diz: não sabeis o que estáis pedindo. Isso nos leva, claro, a podermos entrar dentro desse ambiente que Nosso Senhor aproveita aqui neste Evangelho, esse ensinamento que Ele faz. Nos questiona a nós mesmos: será que nós também sabemos o que pedimos a Nosso Senhor? Hoje, Nosso Senhor nos esclarece um pouco sobre isto. Ou seja, será que você sabe o que você pede? E por isto, este Evangelho desfaz aqui toda esta idealização possível e ao mesmo tempo nos revela como Deus que conhece o coração da pessoa humana, Deus não se escandaliza com este pedido. E além do mais, como que Deus utiliza dessas pessoas, né, que fazem este pedido tão estranho a Nosso Senhor. Ele é capaz de usar aquilo que é mesquinho para fazer uma grande obra. Nós conhecemos Santiago, nós conhecemos todo o seu valor, depois as suas pregações na Espanha. Hoje tem aí o caminho de Santiago de Compostela. Quantos peregrinos já não foram a Compostela para fazer esta peregrinação, esse andar para dentro de si mesmo? O nosso seráfico pai, São Francisco, fez esta peregrinação, entre outros que também fizeram esta peregrinação a Santiago para poder ali de alguma forma encontrar Deus. Então, Deus, Nosso Senhor, não olhou essa mesquinhez que esses dois irmãos pediram, né? Através da sua mamãe, claro, né? É um pedido na voz dela, mas é um pedido dos dois, né? Dos dois irmãos. E nós sabemos como que também Nosso Senhor Deus utilizou de João para poder ter ali também esta evangelização tão forte, né? Então esses dois irmãos foram grandes evangelizadores, não há dúvida sobre isto. Mas esse pedido aqui nos questiona justamente desta bondade de Deus. Como que Deus, conhecendo a pessoa humana, Ele não fica olhando esta mesquinhez, né? Então Santiago, João, eles querem algo a mais na sua vida. Eles querem aparecer, né, de alguma forma. E por isto, como qualquer um de nós, eles aspiram a algo para a sua vida. O surpreendente é que Nosso Senhor, ao ouvir esse pedido, né, que a mamãe deles faz por causa dos dois, evidentemente, Ele não se choca com isso. Ele nem repreende, na verdade, esse pedido tão estranho. É verdade que Nosso Senhor diz: vocês não sabem o que estão pedindo. Mas isso não é uma repreensão forte, né? Você não sabe o que está pedindo. Como às vezes a mamãe fala para o filho, para a filha, né? Então Nosso Senhor não faz assim
repreensão muito forte. Na verdade, ele decide, olhando para a ignorância desse pedido, ele olha também o entusiasmo desse pedido, né? Existe algo bom nesse pedido, no sentido de entusiasmar, né? Mesmo que seja um tanto imperfeito esse pedido, mesmo que seja estranho, mesmo que isto não esteja ao alcance de nosso Senhor, como ele diz, porque é Deus que vai conceder esse lugar, então nosso Senhor aqui responde, sabendo daquilo que vai acontecer, faz esse questionamento se eles podem realmente beber deste cálice, né? Eles vão dizer que sim, ou seja, isso realmente vai acontecer, pois ouvimos justamente que São Tiago é o primeiro mártir, né? Isso está no livro do Atos dos Apóstolos, está bem descrito ali a sua morte. Então, claramente sabemos que ele foi o primeiro mártir, o primeiro dos apóstolos a morrer de forma a defender nosso Senhor. Então, na verdade, o que olhamos aqui é que eles não têm muita ideia do que estão pedindo, né? Do que isso realmente significa para a sua vida. Mas nosso Senhor aproveita disto e faz um grande ensinamento para os dois, depois para os outros 10, para os apóstolos todos e para nós, que agora somos leitores deste Evangelho. Então, o que me parece este Evangelho? Me parece que nosso Senhor, Ele não trata de silenciar os sonhos, os nossos sonhos humanos, né? Nossos desejos, nossos entusiasmos, nem mesmo o nosso fervor. Então, nosso Senhor, Ele não destrói os nossos sonhos. Mesmo que esses sonhos, às vezes, não sejam bem fundamentados, né? Esse nosso fervor, às vezes, não seja tão bem fundamentado assim. Pelo contrário, trata-se justamente de beber o cálice e permanecer fiel a essa missão que nosso Senhor nos dá. Então, nosso Senhor acredita em nós. Apesar que às vezes nós pedimos coisas que não são tão boas assim. Por isso que nosso Senhor fala sobre isto. Você não sabe o que você está pedindo, né? Que vocês estão pedindo. É nesse sentido de que às vezes nós nos aproximamos do Senhor, pedimos algo que às vezes não é tão bom assim para nós. Mas nosso Senhor não vai usar isto para nos repreender, mas utiliza isso justamente para nos ensinar, para fazer com que o nosso coração se converta a um verdadeiro seguimento ao Senhor. Quantas vezes nossos desejos, né, até os nossos desejos de evangelização, por exemplo, né, de dar testemunho, muitas vezes esses desejos de testemunho têm uma alta porcentagem da busca de nós mesmos, de querer aparecer, de querer ter um cargo, de querer poder executar algo, né? Um reconhecimento, uma compensação, alguma coisa assim. Mas nosso Senhor utiliza disto. Utiliza justamente para a evangelização. Quantas vezes acreditamos que seremos nós que vamos levar o Cristo para o outro? E quando chegamos lá, somos nós que somos evangelizados. Quantas vezes as pessoas eu já vi que vão evangelizar em algum lugar, fazer uma missão e acabam se transformando porque são evangelizados. Quantas pessoas não mudam porque foram fazer algo? Logo, logo vamos estar vivenciando a Jornada Mundial da Juventude. Eu fui em várias delas, não vou dessa vez agora, mas este é um grande exemplo sobre isso. Muitas vezes nós queremos evangelizar os jovens e quando realmente estamos com o coração aberto, nós somos evangelizados por eles. Esta é uma grande mudança para nós.
E me parece que é isto que no fim importa, né? Ou seja, de poder realmente deixar Deus utilizar do nosso coração para a nossa conversão. Então, apesar desse pedido tão estranho a nosso Senhor, Ele aproveitou isso para uma mudança de mentalidade, para que os apóstolos entendessem que não é assim. E eles entenderam isto, tanto que depois foram mártires, ou tanto que depois eles doaram a sua vida pelo Senhor. Então realmente eles entenderam o recado que nosso Senhor queria dar, aproveitando de uma pergunta que era muito pessoal, né? Uma pergunta estranha, diferente. Então, meus queridos, não importa. Deus, Ele se aproveita de tudo o que possa acontecer na nossa vida. E Ele muitas vezes conta até mesmo com a nossa mesquinhez, né? Porque Ele conhece nosso coração. Foi Deus que nos chamou. Ele nos conhece. Ele sabe das nossas fragilidades. Ele sabe quando nós às vezes queremos mais aparecer do que realmente evangelizar. Quando nós mais queremos receber elogios, né? E não fazemos gratuidade. Deus nos conhece. Ele sabe o nosso coração, Ele nos conhece por dentro. Então, me parece que esse Evangelho nos ajuda nisto, a nos purificar. Purificar nosso desejo, né? Buscar realmente essa conversão interior, né? Não querer dominar o outro, não querer se impor sobre o outro. Então, me parece que a chave desse Evangelho está justamente em nos jogarmos nas mãos de Deus, nos jogarmos nas mãos de nosso Senhor, deixar Ele nos guiar, apesar dos pedidos que às vezes nós fazemos e não somos atendidos. Às vezes eu vejo pessoas preocupadas demais com isto. Eu pedi tal coisa, Deus não atendeu e assim por diante. Esses dois aqui nos ensinam isto. Às vezes a gente faz um pedido que não é tão bom assim. A gente pensa que é bom, mas às vezes não é tão bom. E aí Deus não concede. E a gente se revolta com Deus. Então hoje, esses dois discípulos nos ensinam muito sobre isto. Sobre esta aceitação a Deus, sobre esta abertura do nosso coração para Deus. Meus queridos, vamos pensar um pouco sobre isto hoje, né? Às vezes nós pedimos coisas para Deus que não são tão boas assim para nós. Por isso, esta pergunta de hoje: você não sabe o que você pede. Por isto, muitas vezes temos que nos modificar, porque não sabemos o que pedimos para nosso Senhor. Já a final do nosso programa, Café com Santo Antônio. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. Com a intercessão de São Joaquim Santana, que nós celebramos hoje, os avós de Nosso Senhor. A bênção toda especial para você, vovô, para você, vovó, para você que é idoso, de um modo geral. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você? Eu tô bom passando. Paz e bem.